você tem falado aqui, você falou umas 2 vezes já que precisa estudar a inteligência artificial, que isso vai dar o tom das campanhas. E você sabe que quando a gente conversa até com alguns pré-candidatos, eles falam muito isso, assim, eu não sei lidar com as redes sociais, então isso pode ser um componente negativo para mim. Aí a pergunta que eu faço para você é: o algoritmo hoje, até que ponto ele decide, até onde ele interfere no estrategista? E como que as redes sociais, elas mandam hoje nesse processo eleitoral? O papel do marqueteiro, ele é tão fundamental quanto era antes? E aí, vou aproveitar aqui, o que uma campanha muito bem coordenada, ela não consegue mais fazer que ela conseguia fazer antes, mesmo tendo muito dinheiro? Como que esses algoritmos, eles interferem de verdade numa campanha eleitoral? Bastante coisa aí. Quer começar? Quer começar por onde? Você falou. Vamos lá, gente, assim, ó. Na década de 70, o que era uma estratégia de marketing bem elaborada? Era a década dos discursos. Então o cidadão tinha 1h30 de discurso, as pessoas prestavam atenção e profissionais, né, competentes, jornalistas, escreviam aquela coisa toda e, nossa, como ele fala bem, isso, mais ou menos isso. Os 80, anos 90, meu xará foi pioneiro no Brasil, o Duda Mendonça, ele insere publicidade de um jeito diferente. E a publicidade, então, muda o jeito de fazer campanha, de passar a mensagem, aí vem jingles maravilhosos e aquilo tudo, e tem essa mudança. Não significa que os discursos deixaram de ser importantes, mas a publicidade passou a ter uma relevância e isso foi extremamente significativo. Depois disso, o grande salto veio com as redes sociais. Isso foi implementado pela primeira vez, ou pelo menos que eu tive conhecimento em grande escala, na campanha do Barack Obama. Aliás, que eu conheci de gente que fez a campanha do Obama. Eu quero fazer um post dizendo, eu trabalhei na campanha do Obama. Pô, mas o que você fez lá? Eu fiz um post. Ninguém sabia o que era rede social, porra. E o cara trabalhou na campanha do Obama. Mas a rede social mudou. Isso significa que a publicidade perdeu relevância? Não. Os discursos perderam relevância? Também não. Mas veio um elemento a mais. E eu vejo agora a outra mudança significativa com a mesma intensidade que a publicidade teve, que as redes sociais tiveram, e que a inteligência artificial vai ter agora. Vou te dar um exemplo. Se um determinado candidato, uma pessoa tem 100 mil seguidores, ele faz um post, ele coloca ali um dinheirinho para a meta ali, né, tá? Para a meta entregar, e ele entrega lá então para os 100 mil, 90 mil, 80 mil. Um post para 100 mil pessoas. O que a inteligência consegue fazer é 100 mil posts para uma única pessoa. Como assim? São 100 mil. Individual, um para cada um. Caramba. Coisas dessa natureza, ou acima disso, é o que a IA vai poder entregar. Talvez não consiga entregar agora, porque não é tão simples fazer isso. Boa parte disso já vai ser possível entregar. Mas não vai dar para fazer mais campanha, gente, sem ter ferramentas dessa natureza, porque otimiza muito, né? Hoje é muito comum, por exemplo, já no segmento privado, né, você tem um agente que te ajuda a raciocinar com você mesmo numa IA, por exemplo, né? Isso vai ser possível na campanha para poder trabalhar, para poder se comunicar. Eu tô vendo a cara, gente, é o que vocês não estão vendo aí, ó, que a câmera tá fechada, mas vê a cara desse povo. Como é isso, né? Gente, é isso. A IA vai fazer coisas... Pior que é verdade, tava todo mundo assim, aquela cara assim. Gente, tá? A IA vai ser capaz de fazer coisas incríveis na campanha, incríveis na eleição, e tudo correto, dentro da lei. As coisas ficam muito, muito, muito rápidas, muito ágeis. Fiz uma campanha de filiação agora, no PL. Aliás, até teve um cara que disse, tá tudo errado esse negócio aí, não segue a lei e tal. Duda, gente, desculpa aí só te interromper, mas você acha que o Brasil está preparado, inclusive, para dar esse parâmetro da IA? Para direcionar essa discussão sem ficar toda hora, não, isso não pode, isso pode. Isso é fake news, né? Gente, olha, eu não me refiro a IA como alguém falando aquilo que a pessoa não falou. Quer dizer, isso para mim esquece, é de fake, não rola. Não é disso que eu tô falando. Uhum. Né? Aliás, isso é o mais superficial de tudo. Isso é superficial, não vale. Você faz um filme que o cara não é o cara que está falando, que o candidato não é o candidato que está ouvindo. Esquece, é bobagem. Né? Por favor, que proíba isso. Né? Não é disso que eu estou falando. Isso não é IA. Né? Eu estou falando a IA na complexidade dela. Pode ser uma bobagem, que esse cara tá louco. Não tô, gente. Né? Eu só comecei a estudar isso um pouco antes, só isso. Daqui a pouco isso vai ser comum, vai aparecer pessoas, esses moleques gênios aí, vão fazer coisa muito melhor que nós fizemos.
Mas sim, o Brasil está preparado, até porque esse tipo de coisa não precisa de preparação, ela simplesmente chega, cara. Acabou. Né? Chegou, acabou, você tá e pronto. E quem começa a ter domínio e controle sobre essas ferramentas é melhor. Eu só queria voltar naquilo que eu estava falando da campanha de filiação. O último trabalho que eu entreguei para o PL agora foi uma grande campanha de filiação. Eu coloquei na televisão, então, uma campanha dizendo, quero me filiar ao PL e tal. Foi um trabalho que eu fiz lá para o PL. O PL teve ao longo de 40 anos cerca de 750 mil filiados, perto de 800 mil filiados. Pois o PL teve em 40 dias, gente, mais de 350 mil pessoas querendo se filiar. Pô, que loucura é essa? Você filiou as 350 mil? Não. Foram pedidos de filiação. Então o que acontece? Isso foi trabalhado de uma maneira com tecnologia, né? As pessoas queriam lá, colocavam lá, beleza, fizeram isso e agora a gente tem lá para parte da curadoria. Porque sempre tem um espírito de porco, vai lá, coloca uma foto da Dilma querendo filiar no PL, do Lula querendo filiar, não dá, porra, vamos pegar. E o legal daí é que pega isso. Então você sabe de onde foi, quem fez, quem postou, quem fez isso. Né? Faz o quê? Como não é uma filiação provavelmente dita ainda, porque isso tudo passa por uma curadoria e só vai ser filiado as pessoas que de fato querem mesmo, né? A gente consegue identificar coisas assim, sabe, gente? É muito bom fazer o que é certo, é muito bom contar com aquelas ferramentas que te entregam o que é real. E a grande vantagem da IA, né, é que é tudo muito fácil, sabe? De desconstruir, de desmascarar. Antigamente, quando as pessoas colocavam, ligou a televisão, ligou a câmera aqui, beleza? Eu posso estar injuriado com alguma coisa aqui, ligou, eu tô calmo e passa uma imagem de, olha, cara, perfeito, tudo bem, nossa. A rede social já não permite isso, porque vai ver como que é os teus posts antigos, como é que tá a tua timeline, o que você falou, o que você deixou de falar. Já não permite mais. Tem uma trajetória de vida ali. Você se fantasiar de um candidato, sabe, para querer ludibriar alguém, dizer, não, olha, eu sou assim, mas na vida não é, então não dá mais. Com a IA vai ser muito mais complexo isso ainda. Então, o que eu vejo cada vez mais pessoas autênticas, sabe? E que não vai dar para prometer, porra, dar picanha para todo mundo, bicho, e querer entregar outra coisa. Não vai rolar mais, não dá. Porque a informação vai chegar com tanta intensidade que o cara vai querer cobrar aí. Peraí, filho, você mandou para mim o negócio, você falou para mim, você falou inclusive meu nome no filme, que você ia fazer isso, como é que você não faz agora? Então, quanto mais você abre o leque, maior é a cobrança depois. E isso é lindo para uma democracia. Isso é fantástico, né? Porque eu preciso necessariamente me comprometer com aquilo que eu estou falando que vou fazer, sabe? Então, se por um lado a IA muda radicalmente o jeito de você se comprometer com as pessoas, de você se comunicar com essas pessoas, muda também o formato de cobrança. E é justo que seja assim, né? Então, eu entendo que estamos chegando num momento aí que a gente teremos melhores líderes daqui para frente, gente. É a minha leitura. Não que os que passaram não são, tá bom? Mas nós teremos cada vez líderes mais comprometidos e mais enrolados com tudo aquilo que prometeu, que falou que ia fazer. Vai lá, Vinícius. Duda, aproveitando o tema da IA nas campanhas eleitorais, você citou alguns exemplos aí de coisas que vão poder ser feitas nessa eleição que na outra ainda não existia. Você citou essa questão de ter um assistente com quem você conversa e toma decisões ali de estratégia, citou esse caso da campanha de filiação do PL. Você consegue citar alguns outros exemplos de coisas que já as campanhas desse ano já vão aplicar com IA, que até a campanha municipal de 2024 ainda não estava no horizonte desses estrategistas? E aproveitando, você também citou que essa coisa do deepfake, ou de você criar uma cena, criar o candidato falando uma coisa que ele não falou, isso não é uma preocupação que é facilmente desmentido. A gente vê nas timelines algumas imagens muito escrachadas que você bate o olho e vê que é uma piada, que é uma brincadeira. Essas imagens do Lula bebendo cerveja com o Bolsonaro, esse tipo de coisa. Mas e numa imagem muito sutil, em que aparece um candidato, por exemplo, negando uma informação ou falando algo que possa configurar crime eleitoral, mas que não fica muito claro de imediato se aquilo é uma IA, algo criado ou não. E a gente sabe que isso reverbera com muita rapidez, grupos de WhatsApp. Como que as campanhas vão trabalhar nesses casos mais delicados e de mais difícil de serem desmentidos, né? Num país em que a gente tem senhoras flertando com o Brad Pitt, né? Nas esperando no aeroporto. E transferindo o Pix e acreditando que ele vai vir buscá-las. Então, a gente está falando disso também. Eu acho que assim, cara, como é que você evita isso com IA? A própria IA precisa identificar, sabe, uma peça com IA, tá bom? E isso depende da velocidade.
Da mesma maneira que as pessoas conseguem fazer uma peça do Lula tomando cerveja com Bolsonaro, uma IA consegue imediatamente identificar que isso é uma fake news. Caramba. E consegue identificar de onde está vindo isso também. E aí cabe à Justiça Eleitoral aplicar uma IA para desmentir rapidamente esse tipo de conteúdo? Seria uma possibilidade da própria Justiça Eleitoral ter uma IA para desmentir isso. Quer dizer, são várias IAs. Uma IA conversa com a outra IA, uma IA discute com a outra IA, uma IA descobre... Ou isso passaria também por algum tipo de regulação das plataformas? Como é que se avalia essa parte? Gente, olha, se tem uma pessoa mal intencionada que coloca uma informação dessa que não é real, no intuito de querer enganar alguém, essa pessoa precisa ser punida, porra. Né? Você quer usar IA para fazer com que a tua informação seja mais rápida, mais eficiente, mais eficaz, que o teu compromisso seja melhor, alicerçado, é justo. Agora, usar a inteligência artificial para plantar uma notícia falsa, para fazer uma fake news, para simular alguma coisa, o cara desse tem que se ferrar mesmo. Então, eu acho que seria muito interessante a própria Justiça Eleitoral ter uma IA própria, sabe? Capaz de identificar esse tipo de IA e acabou, pronto. Impedir IA não dá, cara. Isso é tecnologia, isso é mundo. Né? Eu estava, inclusive, fora do país agora, estava dando uma palestra, só não lembro o nome da pessoa, TDAH bravo, mas no começo do século passado teve um cidadão que disse o seguinte: olha, essa situação de fazer carros em série é uma perda de tempo. A verdadeira força do transporte está no cavalo, né? Eu falei que, porra, por que você está falando isso? Porque não tem estrada, não tem isso, tem aquilo, o carro não sobe, o cavalo sobe. O cavalo com o carro, porra. Não dá para parar a tecnologia, esquece, já veio, vai ficar e vai acontecer e pronto. Não tem o que fazer. O que precisa fazer é o seguinte, cara, então se tem alguma coisa capaz de fazer isso, precisa ter alguma coisa capaz de impedir isso, né? Ou seja, tem que fazer o que é real, pô. Fazer o que é certo, fazer o que é correto, né? Usando ou não IA. E se tiver alguma IA falsa, o cara tem que pagar pelo erro que fez. Simples assim.